Hey pessoal, e aí? Eu me chamo Júlia, bem-vindos ao meu canal. E eu estou revivendo esse canal aqui para que a gente consiga ter mais conversas e trazer temas aqui que eu acredito que sejam importantes de serem conversados e que não acontecem de uma forma tão profunda nas outras redes. E não é nem possível, né? Porque tá tudo tão rápido que a gente precisa cultivar lugares como esse, como podcasts e outros lugares, para que a gente consiga abrir mais conversas, assim como que a gente teria com uma amiga. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu tenho conversas muito legais e muito bacanas com amigos meus, e eu sinto de trazer isso, expandir, né? Trazer isso para mais pessoas, que eu sei que também vai me trazer essas pessoas para ter esse tipo de conversa. Então, quero que você fique à vontade, se você tiver que lavar uma louça, fazer uma esteira, fazer qualquer coisa que seja, pode ir enquanto eu abro a nossa conversa aqui. Fica bem à vontade aí para fazer o que você precisa fazer enquanto a gente conversa. Então, eu trouxe o meu chazinho, estou aqui no meu quintal e eu vou me apresentar um pouco antes, porque esse é o primeiro vídeo da nova era aqui do canal. E então eu quero também apresentar aqui a minha história. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, atualmente eu moro na Bahia, aqui num vilarejo, e tá sendo uma experiência muito bacana ter feito essa mudança e ao mesmo tempo muito transformadora, né? Exige e exigiu muito de uma mentalidade, de uma maturidade. Eu sou mãe de uma bebê de 3 anos, a Flora, então o tema de hoje tem a ver com isso. E quem tem muitas demandas ou pretende criar muito nessa vida, vai sentir aí de uma forma diferente esse assunto que eu vou trazer aqui. Eu vou falar um pouco sobre disciplina, que disciplina é liberdade, já dizia Legião, né? E sempre ficava assim uma incógnita na minha cabeça. Eu lembro quando eu era assim mais jovem, adolescente, eu ficava, como assim liberdade e disciplina? Porque para mim, liberdade era eu estar livre, entendeu? Sem dogmas, fazer o que eu quiser, sem regras. E de uma certa rebeldia que existe dentro de mim, mas que hoje ela é muito bem trabalhada e às vezes não, mas quando ela tá saudável, né? Essa rebeldia ela é maravilhosa, porque você quebra os padrões, você pensa fora da caixa, você cria coisas novas, mas se ela tá um pouco perdida, você se perde junto, porque você não consegue criar nada concreto. Então, hoje eu olho que sim, disciplina é liberdade. Na verdade, a disciplina ela protege a liberdade, porque através dela você consegue direcionar a sua energia. Então, com disciplina e com constância, você consegue regar e cuidar das coisas que você quer criar. E por isso que eu gosto muito de uma frase que é da Clarissa Pinkola Estés, que ela fala que a arte, a criatividade, ela não pode ser feita só em momentos roubados. Precisa existir um cultivo, precisa existir um respeito e até uma proteção para as coisas que você quer fazer, sejam elas as mais simples ou as mais complexas. Que nem eu estou exercendo a minha disciplina fazendo esse vídeo, que é uma coisa que eu queria muito fazer, mas que por conta do dia a dia, das coisas, das tarefas, dos checklists infinitos, a gente acaba adiando coisas importantes. Seja importante para uma pessoa, para milhares de pessoas, mas é importante para você. Então, isso abrange não só aos artistas, aos criativos, né? Mas coisas que você se sente bem fazendo. E a Clarice ela também traz uma visão de que você precisa proteger esses momentos. Porque os momentos roubados, quais seriam? Seriam aqueles que você fala assim, eu vou fazer isso quando eu tiver um tempinho. Se sobrar uma hora eu faço, eu vou me inscrever naquele curso, eu vou fazer aquela coisa que eu quero fazer, seja algo profissional ou algo pessoal seu, no caso, eu vou escrever quando sobrar um tempo, eu vou ler quando sobrar um tempo, vou me inscrever na academia quando sobrar um tempo. E sobrar tempo não existe, né? Porque o tempo ele é algo limitado, não tem isso de sobrar. Com certeza, se você fizer algo e em seguida você não tiver na sua mente o que você vai fazer, alguma coisa vai se encaixar ali. Parece um imã, né? Você vai fazendo coisas e coisas e coisas.
E a maternidade, ela me trouxe mais maturidade nesse sentido, de eu perceber que, enquanto eu for indisciplinada, eu não vou conseguir colher as coisas que eu quero colher, porque eu não vou estar regando, eu não vou estar cultivando, porque as coisas vão estar me engolindo. E como que eu separo em prioridades, sendo que muitas coisas são prioridades para mim? Por exemplo, como que eu vou colocar como prioridade algo que está nascendo, um projeto que está nascendo, se eu tenho como prioridade a minha filha, a minha família, o meu trabalho, coisas que já me retribuem, né, coisas que eu já consigo ver. Porque é muito difícil você ter disciplina com algo que ainda não nasceu, que ainda não veio para o mundo. Então é muito fácil você dispersar. E existem inúmeras formas de você não cuidar disso, que é você permitindo que você polua o rio. O que é poluir o rio? Poluir o rio da criatividade. Então, toda vez que você vai fazer algo, que você vai iniciar a sua disciplina, você se critica de alguma forma. Então, você deixa aquilo ser poluído. Ou você tá falando coisas que não tem nada a ver, ou você acha que você precisa aprender mais, ou você acha que a sua escrita tá ruim, ou que para começar a academia você tem que ser pelo menos boa, que você tem vergonha de ser iniciante nas coisas, para fazer um esporte você não consegue nem ser flexível ao ponto de ser ruim em algo novo, porque não tem como você ser bom em algo que você acabou de começar. E a gente se coloca nesse lugar de que você teria que ser bom se começar, mas para você ter experiência, você precisa começar de algum lugar. E o lugar que você vai começar é sendo ruim. Então, isso atrapalha a disciplina, atrapalha a constância, porque existem inúmeros projetos no mundo que nasceram, mas não foram cultivados, foram largados pela metade, né? Então, essa liberdade, ela começa a ir para um outro ponto, que é a liberdade de escolher o meu destino, que é a liberdade de escolher aonde eu quero chegar. Então, a disciplina, ela ajuda a gente a trabalhar nisso. Que a partir do momento que você coloca o horário e o momento que você vai estar criando esse destino, você passa conscientemente criar a sua realidade. Então, por isso que a disciplina protege a liberdade, porque a liberdade de escolha é a mais essencial que existe, é a mais bonita e a mais forte, porque você está escolhendo consciente aonde chegar. Porque se você deixar o vento levar de vento em vento mesmo, sem direção, você vai chegar num lugar. E pode ser até um lugar bom. Nem sempre vai acontecer coisas ruins por você deixar a vida te levar. Mas é arriscado. É arriscado porque não teve ali a sua energia vital. Não teve ali o seu âmago, né? Não foi você que escolheu. Então talvez não tenha tanto sentido, não tenha tanto propósito. E muitas vezes o que acontece é também do sistema que estamos inseridos de atrapalhar esse processo. Porque eu falei sobre a gente se julgar, né? A gente ficar se julgando, que não tá bom, que não tá certo, que não. Só que também existe todo o sistema em volta. Por exemplo, nós mulheres, né? É de certa forma, para nossa geração, natural que a gente consiga preencher lugares, né? Dar nome às coisas e as mulheres irem para o mundo. Mas, em relação à nossa história com o patriarcado e tudo mais, é novo. É relativamente novo a gente poder fazer o que a gente quiser, estudar o que a gente quiser, ter a profissão que quiser, ter filho na hora que quiser, ou não ter filho. E então existe dentro da gente ainda esse bolo mal entendido com o executar. Porque se antes as mulheres, né, nossas antepassadas, se elas tinham dentro delas uma vontade de ter um plano, ter uma ideia ou executar, tinha a barreira de ser uma mulher que fez isso, que executou. Ou até atualmente, quando a mulher executa, ela está num lugar de criadora, ela ser rebaixada. E de alguma forma ela ser menos representada ou receber menos que os homens, por exemplo. Então existe esse certo bloqueio com o nosso executar, que é uma energia masculina de fazer, né? Que existe dentro da gente. Tô falando do masculino nosso, tá?
E então existe também essa parte externa, dessa parte psíquica mesmo, da gente conseguir transgredir isso e executar, sabe? Ou, por exemplo, da gente ser sempre interrompida, ainda mais para quem é mãe ou para quem não seja mãe, mas que mora com outras pessoas, até no trabalho, de ficar sempre sendo interrompidas em momentos que você está focada. E aí você precisa ser um pouco mais firme e proteger com unhas e dentes esses seus momentos de criação, de execução e tudo mais. E eu falei no feminino, né? Feminino, mas isso serve para todos, porque o senso criativo, ele está disponível para todos. E quando a gente honra isso, respeita esses momentos, a gente passa a existir através dos nossos projetos, que a gente está projetando no mundo. Então, seja um projeto em você mesmo, igual eu falei, por exemplo, de autocuidado, você quer se cuidar mais, então você quer trazer para o seu destino, criar no seu destino, co-criar uma pessoa mais saudável, uma pessoa com corpo tal, com jeito tal e tudo mais. Então serve para homem ou para mulher, isso que eu estou dizendo, né? Que o executor, ele tem esse senso masculino de trazer para o mundo, mas a essência de quem cria, da criatividade é feminina. Então mesmo se você for um homem, o seu senso de ter a sensibilidade, de estar vulnerável, de se perceber ruim em algo que você precisa melhorar e desenvolver e tudo mais, é um lado mais feminino seu, que é de criação, de sensibilidade, de percepção. E aí você precisa ir para o executor, que é uma energia mais masculina, de trazer para o mundo, né? Então é o feminino e o masculino integrados, que é parir o projeto, você vai gestar o projeto, né? Essa parte mais feminina da sensibilidade, você vai nutrir ele para parir e trazer para o mundo, que traz essa energia bem masculina do executar, de fazer, de pegar com a mão e trazer. E aí, através da disciplina, você tem a liberdade de criar isso. Com esse vídeo eu trouxe esse tema para que você consiga alimentar o seu executor, para que as suas ideias venham mais para o mundo. E quanto mais a gente alimentar pessoas que consigam pensar por si mesmas e executar, mais coisas autênticas a gente vai ver. E mais pessoas se sentindo conectadas com o que elas vieram fazer. Independente do que seja, independente se seja algo pequeno ou grande, isso não importa, né? Isso é uma forma de limitada de você ver. E algo que pode ser muito importante, mas que você não está percebendo por falta de constância. Porque se você alimentasse mais um pouquinho isso, sabe? Isso viria para o mundo e você conseguiria colher o que você plantou. Então, eu deixo aqui esse pensamento para que você pense sobre isso e pense o que você tem vontade de fazer. Seja ter um momento para você, um momento de pintura, um momento de leitura, seja um tempo com um esporte novo, ou seja mesmo você ter disciplina de ter o seu próprio negócio, sabe? Você colocar lá no seu checklist, que é cuidar da casa, cuidar do trabalho, entregar aquele projeto para o seu chefe, fazer isso e aquilo, e colocar também o que é que tem você ali. O que é que daqui 3 meses, 6 meses tem de você ali. Porque senão você fica só dando checklist, 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 sabe? E fica só apagando incêndio, sendo que o maior projeto da sua vida é você. E deixa aqui nos comentários o que você quer fazer hoje, a partir de hoje, assim, o que é nessa lista, nesse checklist que vai ter, a partir de hoje, esse momentinho seu, com disciplina e constância, que você vai gestar para fazer nascer, seja semana que vem ou daqui a um mês. Bom, para mim tá sendo o canal e também o meu Instagram, para quem não me segue e caiu aqui direto no canal, que é Julia Rega, Juu, Rega, e por lá você vê outras coisas sobre mim, sobre minha família, meus projetos e tudo mais. Então eu te espero aqui na semana que vem ou lá no meu Instagram.